Bom dia, hoje segunda-feira, dia 6 de julho do ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo de 2020. Amigos, a semana começa bastante quente. No dia 2 de julho, há poucos dias atrás, portanto, a agência de notícias do Irã, IRNA, reportou que uma forte explosão havia acontecido numa instalação nuclear daquele país, a instalação Natanz, instalação nuclear de última geração do Irã. O governo, no entanto, dizia que tratava-se de um acidente. Não havia vítimas, apenas quem sabe, uma tubulação de gás que dera defeito, gerando uma explosão. Bem, ontem o The New York Times trouxe uma matéria longa e explosiva. Duas pessoas de lados bastante opostos deram a mesma versão para o problema. Um agente secreto, o jornal não informou se dos Estados Unidos ou de Israel, do Mossad, disse que a explosão no Irã não foi um pequeno acidente nem uma pequena explosão. Muito pelo contrário, foi uma fortíssima explosão causada por uma poderosa bomba. Pois é, isso quem disse foi um agente secreto. Acontece que o The New York Times tinha também o relato de um militar da Guarda Revolucionária do Irã, claro, sob anonimato, que deu a mesma versão para o acidente. Não foi causado por tubulação de gás, não foi causado por circuito elétrico, nada disso. Fora a explosão de uma poderosa bomba e, disse mais, que tal explosão deixou a instalação nuclear completamente inoperante. Pois é, o jornal termina dizendo ou perguntando se Israel tinha algo a ver com a explosão de poderosa bomba na instalação nuclear de Natanz. Bem, por conta da pandemia, pouco tem se dado atenção ao que Israel vem falando a respeito do Irã já há 2 bons meses. Há 2 meses, praticamente, Israel vem falando quase que diariamente, o gabinete de Benjamin Netanyahu principalmente, que o Irã está muito próximo de conseguir a bomba atômica e que é preciso que países ocidentais responsáveis e sérios tomem uma atitude. Há poucos dias, Benjamin Netanyahu lembrou que em outubro vence o prazo dado pela ONU que obriga o Irã a não fazer nenhum negócio com nenhum país ocidental, principalmente, mas fazer nenhum negócio que envolva compra ou venda de material bélico, seja de tecnologia ou simplesmente o objeto bélico. O Irã está proibido de negociar nessa área. Porém, esse prazo vence em outubro e, segundo Benjamin Netanyahu, o Irã ainda carece de algumas peças para desenvolver o seu arsenal atômico. Daí porque a insistência de Israel para que o Irã não adquira tais materiais logo no começo do mês de outubro. É claro que Benjamin Netanyahu não é geralmente ouvido pela ONU, mas não quer dizer que as suas preocupações não sejam válidas. Acontece que esperar pela ONU é uma coisa, e daí porque a necessidade de Israel externar o problema, que quase ninguém ouve. Outra é tomar as devidas providências para saná-lo, por uma questão existencial mesmo,
Israel tem essa preocupação desde a sua fundação, a defesa do seu direito de existir, e sabe que o seu principal inimigo é necessariamente o Irã. Pois bem, a pergunta deixada pelo New York Times se Israel tem relação direta com esse atentado ecoou lá em Israel. O Jerusalém Post, por exemplo, fez uma videoconferência com o ministro das Relações Exteriores, Gabi Ashkenazi, neste fim de semana, devolvendo, ou melhor, estendendo a pergunta do New York Times ao ministro do Exterior. Pois é, Ashkenazi não disse que Israel não está envolvido, nem disse que Israel está envolvido. Deu uma resposta um tanto enigmática. Disse: as ações de Israel em relação a este caso não podem ser comentadas. Claro que, para bom entendedor, é óbvio que Israel tem participação direta, sim, na explosão da instalação nuclear do Irã. E mais, a explosão, segundo fontes, foi tão forte que atrasou por tempo indefinido o projeto da bomba atômica iraniana. Sim, imaginem, amigos, como é possível uma fortíssima explosão capaz de danificar as centrífugas de urânio de uma instalação nuclear subterrânea. É claro que isso não é serviço para amadores. Colocar uma poderosa bomba, aliás, segundo o New York Times, foram duas bombas, uma muito forte e uma segunda não tão forte, mas afinal colocaram dentro de uma estação, de uma instalação nuclear, duas bombas capazes de destruir a operacionalidade daquela instalação. Quem poderia fazer isso? Amadores não foram. Grupos dissidentes do partido, movidos pela raiva, certamente não foram. Foi um serviço de altíssima qualidade, executado por gente muito, mas muito bem treinada. Daí porque o ministro das Relações Exteriores disse que as ações de Israel em relação a esse caso não podem ser comentadas. Foi uma operação de alto nível, sim, e pode ser que desta explosão o Israel, ou melhor, todo o Oriente Médio, possam respirar um pouco mais tranquilos agora. Porque Israel sabe o que fala, normalmente está muito bem, o governo de Israel normalmente está muito bem municiado de informações do serviço secreto, tanto de Israel quanto dos Estados Unidos e também do Reino Unido. Bem, a questão agora é saber como responderá o Irã. Até o momento, o Irã não se manifestou diretamente sobre o caso. Disse no fim de semana que havia suspeitas, sim, de que algum país estrangeiro, claro, olhando para Israel, estava envolvido, mas ficou nisso. Por quê? Por uma razão muito simples. Tudo isso coloca em xeque a segurança do Irã, o serviço de inteligência do Irã e a sua competência na própria defesa. Admitir que uma fortíssima bomba, uma poderosa bomba, explodiu nos subterrâneos de uma instalação nuclear é admitir o seu total fracasso em comandar a sua própria defesa. Estaria aí aberto um precedente para que gente lá do próprio regime contestasse as autoridades máximas. Claro, e é tudo isso que o Irã não quer no momento. Portanto, pode ser que as coisas fiquem por aí na área diplomática. Talvez o Irã não acuse direta ou enraivecidamente Israel pelo ataque, mas certamente não deixará de desejar, evidentemente,
a tradicional vingança. Claro. Bem, esse é um dos motivos de bastante calor no começo da semana. Vamos aguardar quais serão as reações, não do Irã propriamente, mas dos grupos apoiados pelo Irã, tanto na faixa de Gaza quanto no Líbano e também na Síria. Bem, agora uma coisa é certa. Sobre Israel nós podemos imaginar o seguinte: Israel nunca fica esperando para ver como que a banda toca. Um minutinho, vamos fazer a nossa baldeação, porque temos algo ainda mais também tão quente pela frente. Muito bem, baldeação feita com sucesso. Outro motivo de elevada temperatura dessa semana é a relação entre o Egito e a Turquia. A Turquia quer ser uma potência regional, ou melhor, a Turquia, sob o comando de Erdogan, tem a pretensão de ressuscitar o Império Turco-Otomano. Claro que isso preocupa diretamente alguns vizinhos. E, nesse caso, o mais preocupado no momento é o Egito. Por quê? Porque a Turquia quer tomar conta de parte das águas territoriais do Egito, principalmente aquelas que contêm o gás, o famoso gás da bacia de Leviatã. E para isso não mede esforços. O esforço da Turquia no momento é tomar conta da Líbia, que está ali do ladinho do Egito. O Egito já mandou dizer que mandará tropas para a Líbia, invadirá também a Líbia. A Líbia, coitada, hoje tem soldados turcos, russos, além dos famosos guerrilheiros próprios, e poderá ter também um forte aparato militar do Egito, que não quer ver a Turquia crescer ali pertinho do seu território, mas menos ainda quer que a Turquia seja dona desta água territorial egípcia, cujo gás da bacia de Leviatã será dividido economicamente com Israel. A Turquia quer sim tomar conta de toda a bacia do Mediterrâneo onde contém esse gás. Para isso, precisa desesperadamente fazer da Líbia um protetorado seu. E aí nós bem podemos prever o que pode acontecer dentro da Líbia nos próximos meses. Um poderoso confronto entre esses dois países, Egito e Turquia. Por falar no Egito, não é à toa que ele reformulou todo o seu sistema de defesa, todas as forças militares do país já foram modernizadas. Hoje, o Egito conta com uma poderosa armada, um poderoso exército também e uma força aérea muito forte. A Turquia, idem. Pois é. Todo mundo armado até os dentes e ninguém muito interessado em conversar. Semana quente pela frente. E aqui no Brasil, a extrema imprensa insistindo em chamar o jornalista Oswaldo Eustáquio de blogueiro de Bolsonaro. Vejam vocês. Até depois.